Diz assim, Gênesis 27, quando Isaque estava velho e os seus olhos se enfraqueciam de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, eis-me aqui. Disse-lhe o pai, agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Ora, Rebeca estava escutando quando Isaque falava com seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo, traze-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze de lá 2 bons cabritos e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Depois, leva-o a teu pai para que ele o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas Esaú, meu irmão, é peludo e eu sou liso. Pode ser que meu pai me apalpe e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, vai e traze-os a mim. Então ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do seu pescoço. Então pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Ele veio a seu pai e disse, meu pai? Ele respondeu, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoe. Então disse Isaque a seu filho, como é que tão depressa achaste, filho meu? Respondeu ele, o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó, chega-te, pois, para que te apalpe e veja se és mesmo meu filho Esaú ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Ele não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E lhe disse, tu és mesmo meu filho Esaú? Respondeu ele, sou. Então disse, faz chegar isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e te abençoe. E assim fez, e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, aproxima-te agora e beija-me, filho meu. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaque o abençoou, dizendo, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Depois que Isaque acabou de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. Fez também ele um guisado saboroso e trouxe a seu pai e lhe disse, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Respondeu ele, eu sou o teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a trouxe a mim? Eu comi de tudo antes que tu viesses e o abençoei, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e amargo brado e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaque, veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú, não se chama ele com razão Jacó, visto que já 2 vezes me enganou? Tomou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. Disse ainda, não reservastes bênção alguma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú,
eu o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo de mosto o tenho fortalecido. O que, pois, poderei fazer por ti, meu filho? Disse Esaú a seu pai: tens uma única bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Esaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: a tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, sacudirás o jugo do teu pescoço. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: os dias de luto do meu pai, por meu pai, estão próximos. Então matarei a Jacó, meu irmão. Quando essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, chegaram aos ouvidos de Rebeca, ela mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Quando a ira de teu irmão se desviar de ti, e ele se esquecer do que lhe fizesse, mandarei trazer-te de lá. Porque eu perderia meus 2 filhos num só dia? Então disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das mulheres, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas, dentre as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Amém, irmãos? Bem, os irmãos que têm acompanhado o estudo têm visto que a cada capítulo nós encontramos como o Senhor Deus tem demonstrado a sua misericórdia para com a raça humana. Como Deus é bom. E nós vamos terminar esse capítulo concluindo exatamente isso. Se não fosse a misericórdia do Senhor, irmãos, nós seríamos consumidos. Essa é a verdade, tá? Tá chegando bem lá atrás o som para vocês? Tá, não tá, irmãos? Ok. Só a título de para nos ajudar a compreender, o livro de Gênesis vai tratar do pecado do homem e vai falar dos passos iniciais para a redenção do homem, mediante a aliança de Deus feita com a raça humana, cuja história primitiva é descrita no livro de Gênesis. O livro de Gênesis traz para nós isso então, mostra como o pecado do homem destruiu a raça humana e como Deus então deu os primeiros passos para a remissão, para ele resolver a questão do pecado na vida do homem. E se você quiser ouvir a história primitiva do homem, só um livro na Bíblia vai falar, que é o livro de Gênesis, tá, irmãos? O capítulo 27 vai mostrar Jacó tomando a bênção de Esaú, tá, irmãos? Jacó toma a bênção de Esaú. Mas é incrível, né? Os irmãos vão se dar conta que, na verdade, Jacó trapaceou, mas a bênção já era para ele, tá, irmãos? Tá? A bênção era para ser dele, mas houve uma tramóia, uma trapaça desnecessária. Então ele toma a bênção que, na verdade, o pai dele, Isaque, ia dar para Esaú. Então ele toma essa bênção. Ok. Isaque, irmãos, é o pai. Tá, irmãos? Vamos esquecer nunca, Isaque é o pai. É o pai de Jacó, Isaque é o pai de Esaú, tá? Isaque é o pai de Jacó e o pai de Esaú. Agora, Isaque, o pai, sabia que Deus abençoaria Jacó, irmãos. Quem tiver com a Bíblia aí, abre no capítulo 25, verso 23. Ô Marcão, faça favor para mim, pega o controle do ar-condicionado lá. Esse ar está me congelando aqui. Ele está jogando isso direto em mim aqui, 24 horas direto. Pega ele, Marcão, faz ele oscilar ali para cima e para baixo, aí, fazendo favor. Assim, ó. Está me congelando a mão aqui, ó. Daqui a pouco eu vou sair um pinguim daqui, ó. Tá, Marcão? Faz ele mover para cima e para baixo, fazendo favor, aí, Marcão. Aí já resolve o problema, aí já me alivia, tá vendo? Bem, irmãos, quem tem lá, capítulo 25, 23, e leia bem alto para a igreja inteira ouvir. 25, 23.
Está vendo, irmãos? Ou seja, o pai Isaac sabia que o maior serviria ao menor. Sabia que então, na verdade, olha, o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, o mais velho é o que nasce primeiro. Sabia então que Esaú ia servir Jacó. Tá, irmãos? Eu estou falando para vocês que nós estamos tratando assunto de família. E isso é um assunto sério de família, tá, irmãos? Ó, então o pai sabia que Deus estava escolhendo Jacó, que era o mais novo, nasceu depois. Então não tem conversa. Amém, igreja? Amém, igreja? Não tem conversa. Deus falou com ele aqui, olha, o menino mais novo, o menino mais velho vai servir o mais novo. Então, ó, seguinte, presta atenção, ó, papai, Isaac, você vai ter filho, vai ter 2 filhos aí dentro da barriga da sua esposa. Mas presta atenção, o primeiro menino que sair vai servir ao outro. Então, você me ajuda, abençoa o mais velho, porque é o mais velho que vai receber a minha bênção. Está definido, tá, irmãos? Mas, veja que coisa, ele, o pai, pede a Esaú que faça um guisado para em seguida receber sua bênção. Verso 1 ao 4. Olha, diz assim o verso 1 ao 4. Quando Isaac estava velho, os seus olhos a enfraqueciam, de maneira que ele não podia ver, ele chamou Esaú, que era o filho mais velho, tá, irmão? Esaú era o mais velho, é o que nasceu primeiro, nasceu por questão de segundo lá, né? Chama o filho mais velho, Esaú, seu filho mais velho, e disse, olha, meu filho, respondeu ele, eis-me aqui. Disse-lhe então o pai, agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, apanha para mim uma caça. Faz um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Então, irmãos, isso é importante para nós. Se Deus deu instrução, que era Jacó que deveria receber a bênção, o pai Isaac, nesse momento, está totalmente voltado para abençoar o outro que Deus não falou que não receberia a bênção. Não é complicado, irmãos? É muito sério. E na semana passada, eu ainda perguntei assim, olha, imagina que você tem 2 filhos, até brinquei com o Kleber aqui. Aí Deus vira para o Kleber e fala para ele, Kleber, você tem 2 filhos, mas eu estou escolhendo esse aqui, ó. O outro eu não vou, eu vou abençoar esse. O que você faria? Eu fiz essa pergunta, porque nós estamos trazendo assunto para dentro da nossa vida, questões de família. Deus age assim, e Deus escolhe quem Ele quer. E nesse caso, estava definido. Isaac sabia que era Jacó, mas Isaac não faz aquilo que Deus tinha falado. Ele quer abençoar esse aqui, e manda ele ir lá no mato e pegar uma caça para ele. Agora, eu vou voltar no capítulo 25, nem é no 26. Eu vou voltar no capítulo 25 para te mostrar que já havia um problema nessa família sério, que era o problema do preferencialismo. E lá no capítulo 25 eu disse para vocês, quem tem 2 filhos, ou 3 ou 4, tem que tomar cuidado para não mostrar que tem tendência a gostar mais de um filho do que do outro. Isso não é bom, isso não agrada a Deus. Olha bem, se você abrir no capítulo 25, versículo 28, você vai ver que a Bíblia diz que Isaac, o pai, tinha gosto pela caça. Então ele amava Esaú, porque Esaú também gostava de caça. Mas Rebeca, a mãe, amava Jacó. Então essa casa já era uma casa rachada. O pai, porque gostava de caçar, gostava, a Bíblia está dizendo que ele gostava, não é eu que estou inventando. Ó, a Bíblia diz assim, verso 28, Isaac tinha gosto pela caça, amava Esaú. Mas Rebeca, a mãe, amava o outro, Jacó. Era uma casa dividida desde o início. O pai gostava de um filho e declarava isso, porque a Bíblia está escrito que ele amava ele, mas não amava o outro, fala que amava um. E já a mãe, porque o Jacó era mais sossegado, gostava de ficar em tenda, dentro de casa. Eu até brinquei para os irmãos o seguinte, que Esaú gostava de sair, caçar, era um tipo atlético, né? Gostava de aventura, e o pai Isaac gostava disso também, então amava ele. E já Esaú era um tipo mais caseiro, gostava de ficar mais em casa. Aí eu disse para os irmãos, era o tipo talvez ficar lavando as vasilhas, limpando o terreiro,
matando uma galinha, matando sei lá o quê, cozinhando, que aqui fala que ele cozinhava bem. Ele era bom na cozinha. Então, meus irmãos, o Esaú era bom na caça. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: era uma família problemática. A Bíblia não esconde um problema dentro da família de Abraão. Deus escolheu Abraão, transferiu a bênção para Abraão e Isaque, e depois transferiu a bênção para Jacó. E nós estamos vendo que lá em Abraão já tinha um problema sério de família. Eu já mostrei para os irmãos que vêm aqui. Abraão era um camarada muito macho, ele era um homem de fé. Mas a Bíblia até relata que ele é o pai da fé. Ele é citado em Hebreus como pai da fé. Mas nós já mostramos que ele era o pai da fé e tinha muita fé. Na verdade, Deus o abençoou sobremaneiramente. Mas na verdade, num determinado momento, que o pau ia começou a pular dele, ele simplesmente deu a mulher dele, Sara, para o faraó, só para não morrer. Aí eu ainda brinquei. Semana passada eu brinquei. Qual das irmãs aqui gostaria de ter um marido que quando o bandido batesse na porta, o marido te entregava na mão do bandido e vazava fora? Eu brinquei aqui, mas é isso que Abraão fez. Problema sério de família. E ainda perguntei para os irmãos, como você ficaria com o seu marido se o seu marido te entregasse na mão do bandido e depois você não morresse, ele voltasse para o seu lado, meu amor, meu benzinho, eu te amo. Como seria esse relacionamento? Possivelmente a mulher jogar na cara do marido na primeira chance, rapaz, você não é homem não, você fugiu de bandido e me jogou na mão dele, porque foi isso que aconteceu. Então, um problema sério de família. A Bíblia não relata como foi o relacionamento deles a miúdo, né, em detalhes, mas eu estou te mostrando que havia um problema sério. E também, este mesmo problema, o filho copiou agora Isaque, porque fez a mesma besteira. Né? Quando chegou no capítulo 26, perto de Abimeleque, o rei dos filisteus, ele chegou simplesmente, entregou a mulher dele para o homem da mesma maneira que o pai falou no versículo 7. Ele disse, olha, perguntando os homens, quando os homens perguntaram acerca da mulher dele, ele disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele, não me matem. A mesma coisa que o pai fez, o filho fez. Então, queridos, são problemas dentro da família que precisam ser resolvidos. E nesse caso, eu estou apontando para você, nós que temos filhos, a boa parte aqui tem 2 filhos ou 2 filhas, temos que vigiar. Existe uma tendência de a gente gostar mais de um do que do outro, mas esse desequilíbrio não agrada a Deus, e foi exatamente o que levou agora o pai a fazer essa besteira. Sendo que Deus falou que ia abençoar esse, o pai deveria então abençoar Jacó. Não, ele armou uma situação, porque ele amava esse, que era bom de caça, esse já era muito caseiro, era a mãe que gostava. Ele salta o propósito de Deus e pula para abençoar o filho que Deus disse que não seria abençoado. Por causa de um relacionamento mal dentro da família, que eu não vou inventar outro. Eu estou mostrando o que a Bíblia aponta. Uma situação em que ele amava este filho, ele amava Esaú. A mãe dele, a mulher, amava o outro filho. Então, querido, a gente às vezes desequilibra, foge do propósito de Deus, porque nós permitimos que essas diferenças, essas desigualdades que não devem existir, acaba tomando conta do nosso coração. Então é bom refletir, quem tem 2 filhos, quem tem 3, de quem que o filho fulano é mais predileto. Isso é perigoso. Perigoso, tá? Então vamos continuar. Tudo bem, irmão, tudo bem. Você que já leu a Bíblia e conhece o propósito de Deus, vai entender que na verdade Deus já havia dito, como nós falamos aqui, que esse deveria ser abençoado. Mas nós não estamos tratando aqui, duvidando da soberania de Deus, não. Porque Deus certamente abençoaria esse. Nós estamos tratando da tramóia e desse erro cometido por Isaque. Tá, irmãos? Porque foi um erro grave. Porque nós acabamos de ler. Na consciência de Isaque, ele estava abençoando Jacó ou Esaú? Hein? Era Esaú, tá? Então ele não está fazendo o que Deus queria, não. Ele está fazendo o que Deus não queria. Porque ele estava de olhinho fechado, porque ele já não enxergava, diz a Bíblia, as mãozinhas fraquinhas, estava quase morrendo. Então ele mandou chamar Esaú, vem cá meu filho Esaú, deixa eu comer a caça. E foi, mandou para o bucho e abençoou Esaú.
Ele não abençoou. Na consciência, diante de Deus, o coração de Isaac estava abençoando. Era Esaú que Deus falou que não deveria ser abençoado. Então, irmãos, a gente vê essa questão de início para a gente entender. Ele sabia que Deus ia abençoar esse, mas ele pede outro filho para que chegasse até ele, para que fosse abençoado, tá? Dos versículos 5 ao 17, nós vamos notar o seguinte, que não é de estranhar, irmãos, que todos esses versos seguintes narram uma armação de Rebeca para que Jacó, seu filho preferido, recebesse a bênção da parte do pai Isaque. Por que o filho preferido? Porque nós vimos aqui no capítulo 25, verso 28, que na verdade, enquanto o pai amava Esaú, a mãe, Rebeca, amava o filho Jacó. Então nós vamos ver do versículo 5 ao 17 a armação. A armação, irmãos, é terrível, tá? Ela pula, primeiro ela está bisbilhotando, escuta a conversa do pai com o filho. Ela escuta a conversa, a Bíblia narra assim, e ela pega, chama o seu filho Jacó, o Jacó que vai fazer parte da armação para receber a bênção, e ela, na verdade, irmão, não deixa muita chance para Jacó fugir dessa armação. Diz o verso 8, agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. A mãe, Rebeca, estava ordenando Jacó a participar de uma armação, que era matar o animal, fazer o guisado e apresentar para o pai no lugar do outro filho. Agora, é incrível, irmãos, como a coisa foi feita premeditada. Esaú era peludo, era cabeludão. O corpo dele é todo peludo, a Bíblia narra isso. E pelo que nós vimos, era peludo até no pescoço. O que a mulher faz, irmãos, é a coisa mais estranha que a Bíblia possa narrar. Ela fala no versículo 9, vai ao rebanho, traz de lá 2 bons cabritos e eu farei um guisado saboroso para o seu pai, do jeito que ele gosta. Depois leva ao teu pai para que ele coma, verso 10, para que te abençoe antes da morte. Aí Jacó, irmãos, o filho, disse, mãe, mas Esaú, meu irmão, é peludo e eu sou liso. Olha bem, irmão, ele tinha muito cabelo no corpo e Jacó não tinha. Pode ser, mãe, que meu pai me apalpe, né, passe a mão em mim, e aí eu serei aos seus olhos como enganador. Assim eu vou trazer maldição sobre a minha vida e não bênção. Olha a situação, irmãos. A mãe vira e fala, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. Vai e traz os carneiros, os cabritos para mim. Que situação. E aí? Não é uma questão séria de família? Bem, eu já era de uma época em que os filhos deveriam obedecer pai e mãe. Imagina que então, nesta época, o camarada já não era muito bobo, Jacó era meio esperto, você sabe disso. Já tinha lá atrás ganhado, né, comprou, negociou o direito de primogenitura com o irmão dele, só por causa de uma fome terrível que o camarada estava. Então, irmãos, vamos combinar. É uma situação difícil dentro da família ou não é? E quantas vezes nós não jogamos os nossos filhos contra, talvez, o esposo ou a esposa, ou jogamos os nossos filhos um contra o outro. Nessa situação, ela encurralou o filho, Jacó, e fez com que ele, na verdade, pelo menos pressionou para que ele desobedecesse, fizesse uma besteira enorme. Isso vai custar caro para Jacó, irmãos, tá? Nós vamos terminar o capítulo mostrando para vocês. Não pensa, porque Deus tinha dito que ia abençoar Jacó, ele fez essa armação, ele saiu impune. Ele não saiu impune, ele sofreu por causa desta armação. A bênção já era dele, Deus já havia dito que seria. Então, irmãos, ela toma a maldição para cima dela, e aí, o que acontece? O rapaz vai, toma os animais, trouxe para sua mãe, ela fez o guisado saboroso, assim como o pai gostava, e tomou as melhores roupas, diz a palavra no verso 15, de Esaú, o seu filho mais velho, e aí colocou no menino mais novo, que era Jacó. E aí, irmãos, olha a armação, com a pele de cabrito, cobriu as mãos e a lisura do pescoço do menino. Fez uma coisa terrível, misericórdia, armou, vestiu o menino de uma armadura de pele de animal e mandou o menino para lá. Agora, se você se forçar sua mente um pouquinho, você vai ver que esse mesmo Jacó,
Eu digo aqui direto, no dia de apresentar as crianças, cuidado pai, cuidado mãe. Aquilo que você fizer, seu filho vai aprender. Não adianta falar que está errado, que ele vai aprender. Você vê que essa mulher, a mãe fez essa armação com Jacó aqui agora. Você viu a armação que fez? E sabe o que vai acontecer? Lá na frente, quando Jacó está lá trabalhando 14 anos para casar com a filha de Labão, você vai ver que ele faz uma armação terrível também para ficar rico. Você lembra lá? Ele faz uma jogada, não, as malhadas são minhas e as outras são suas. Ele faz um esquema, as bichas nascem malhadas. Depois, não, o camarada troca, ele troca. E lá está escrito que é uma armação. Ainda que ele diga que um anjo do Senhor apareceu para ele em sonhos e mandou ele fazer aquilo tudo. Você vai ver que o camarada era estratégico. Ele começa a tomar na cara exatamente lá na frente, quando ele vai arrumar uma mulher. Por quê? Porque ele combina trabalhar 7 anos para casar com a mulher, que ele gostou, que achou bonita. Só que o camarada, o Labão, Deus começa a usar, vamos dizer assim, entre aspas, começa a usar o Labão lá, para começar a massagar e mostrar para ele que não se vive enganando no reino de Deus. Amém, irmãos? E ele começa, aí ele é enganado, ele trabalha 7 anos para casar com a mulher, e aí eu não sei como isso podia acontecer, passou a festa toda e sei lá o quê, só depois é que vai se dar conta, tinha dormido com a mulher errada. Misericórdia, né? Que coisa! Ele vai descobrir depois, quando ele olha o que não é a mulher que eu queria agora, ele vai lá e reclamar com Labão. Labão é muito malandro, que eu creio que já é um instrumento de Deus para moldar o caráter de Jacó, porque Deus ama o homem, então ele molda o nosso caráter, porque Deus me ama, ele me molda o meu caráter, porque Deus te ama, ele te molda. Se você quiser provar o amor de Deus, você vai ter que aceitar Deus moldar o teu caráter. É assim que Deus prova o seu amor para com os seus filhos. Você vai ver que lá já começa a usar. E ele trabalha mais 7 anos para a mulher que ele queria. É uma situação difícil. Mas ele aprendeu com o papai. Aliás, desculpa, vamos corrigir. Ele aprendeu com a mamãe. Que pode fazer uns esquemazinhos assim que Deus não importa. Ele aprendeu com a mamãe. Viu, irmão, como é que o assunto que nós estamos trazendo sobre família, dentro da Bíblia, é uma coisa muito séria? Por isso eu digo aqui na frente, cuidado, pai. O que você fizer, seu filho vai aprender. E depois não adianta chorar. Ah, porque não adianta. A gente aprende. Mas não é é o que eu sempre digo, não é uma maldição colada e ela tem que acontecer. Não, o ensinamento fica para o filho. O filho tem que mudar essa situação fazendo escolhas diferentes. É o que eu digo direto, meu pai sofreu debaixo de uma maldição, agora eu tenho que fazer escolhas diferentes do meu pai, para que eu não perpetue a maldição na minha casa e na minha família. Nós temos nas mãos a chave e a graça de Deus para mudar, só que você tem que fazer escolha diferente. O camarada não escolheu diferente, ele fez a mesma coisa que o papai fez, tá? Seguindo aqui então, irmãos, até o verso 17, então nós vimos, ele apresenta o guisado, entrega para o papai, e o homem vai para comer. Agora, Jacó era um homem crente, irmãos, era um servo de Deus, tá? Não tenha dúvida que ele era um escolhido de Deus, porque o Senhor Deus disse. Mas agora, veja essa conduta dele. Ele até toma o nome do Senhor Deus em vão, irmãos, enquanto ele executava esses astutos planos. Era um servo de Deus. Não estamos aqui, irmão, para derrubar aquilo que Deus estabeleceu, muito pelo contrário. Abraão é o homem que Deus escolheu, não tenha dúvida, deu bobeirinha, como nós vimos aqui na vida, para provar que todo homem erra. Isaac aqui era o homem escolhido por Deus para continuar a bênção que Deus havia prometido a Abraão. E Jacó agora era o homem que Deus escolheu, assim, para definir a situação do povo escolhido de Israel. Isso não vai deixar de ser, porque Deus estabeleceu. Mas veja bem, como é que ele faz? Mas nós vamos ver o crescimento na vida de cada um deles. Você vai ver que esse Jacó de agora pode ser um pouco comparado com o Pedro antes da sua conversão. Pedro era um homem, mas a partir do momento que Pedro se arrepende e se converte, ele se torna num gigante, um homem tremendo, que abre a boca em Atos capítulo 2, pela primeira vez, depois que Jesus subiu ao céu, o primeiro homem a abrir a boca foi Pedro, e quando ele abriu a boca,
Quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. O mesmo Pedro desbocado, o mesmo Pedro que não dava um bom testemunho, agora se torna um novo homem. Você vai ver que Jacó, ao longo da caminhada, vai crescendo. E esse Jacó que estamos vendo aqui, logo depois da experiência que ele teve com Deus, de ter lutado com o Senhor, surge lá do outro lado um novo homem, um homem diferente, até de nome mudado. Quem se lembra? O nome dele passa a ser qual mesmo o nome dele, que era Jacó, depois do encontro que ele teve com o anjo, com Deus, ele muda o nome. Qual o nome? Amém. Você vê que aí muda o nome, muda o homem, muda tudo. Surge uma nova criatura, tá, irmãos? Então, percebe-se então, a partir desse versículo 18 ao 25, irmãos, que era um servo de Deus, era um homem que, escolhido pelo Senhor, mas estava caminhando na presença do Senhor e precisava aprender algumas lições, que diz assim, do 18 para baixo. Ele veio para o pai dele e disse: meu pai? Ele respondeu: eis-me aqui. Aí o pai pergunta: quem és tu, meu filho? Coloca-se na situação de Jacó, por favor. Você está chegando perto do seu pai, enganando e enrolando seu pai, e aí ele te pergunta: quem é você? Verso 18. Quem és tu, meu filho? E você? Ele respondeu Jacó, desculpa, a seu pai: eu sou Esaú. Olha que complicação, 19. Respondeu Jacó ao seu pai: eu sou Esaú. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Para ir para os Estados Unidos, o que tem de Jacó, irmãos, que diz que é Esaú, sabe por quê? Naquela época era mais ainda, na época que eu fui, na década de 80, agora já não é mais, está mais complicado. Mas era um tal do camarada, eu vou lá, pego um visto, Edgar Márcio de Oliveira, tal. Aí eu entro nos Estados Unidos, eu vendia meu visto para alguém no Brasil por 5, 10 mil reais, aí eu mandava meu visto pelo correio, o camarada pegava, antigamente era fácil fazer isso, eles tiravam a películazinha de plástico que cobria a primeira página, tirava a foto da gente, colocava a foto deles, falsificava tudo quanto é documento, colocava a película de volta, bem colocadinha, e enganava o pessoal da imigração americana. Muito Jacó, irmãos, que dizia que eu sou Esaú. Até recentemente, eu mesmo vi gente me oferecer dinheiro caro para eu poder fazer isso. Não, eu te compro. Só para isso, irmão. A pessoa comprava, aliás, mandava para cá, pagava os 5, 10 mil reais, que na época não era real, acho que era cruzado novo, no novo cruzeiro, não lembro, tem muitos anos, era 89. Aí a pessoa entrava lá e devolvia o passaporte. Devolvia para ele, ele mandava desfazer o trambique e continuava sendo o mesmo nome. Isso não é uma situação rara de acontecer. E nesse caso, o camarada vai, pula na frente e fala, Jacó fala: eu sou Esaú. Que situação. E nada diz mais: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Ele fez batatinha, ele fez o que a mãe dele mandou. Foi lá, pegou os 2 carneiros, a mãe dele preparou, lembra? E ele ainda fala: levanta e come da minha caça para que me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é? Olha bem como é que nós dissemos aqui, irmãos, que ele usa o nome de Deus em vão. Jacó tem a coragem aqui de tomar o nome de Deus em vão, exatamente na hora que ele está intentando um plano sujo desse. Verso 20 diz que ele fala assim: então o pai pergunta ao filho: como é, meu filho, que tão depressa você achou a caça? Porque o pai dele sabia que ele ia no mato, ia caçar, ia trazer e preparar. Mas como a mãe dele falou: vai lá no quintal, pega 2 cabritos e traz aqui que eu vou preparar e vou fazer, foi rápido demais. O velho não era bobo e pergunta para ele: meu filho, como é que tão depressa você achou? Aí ele usa o nome do Senhor Deus em vão, porque ele responde assim: o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Que situação. Mas ele falou que Deus mandou a caça ao encontro dele. E você sabe, querido, que a caça estava lá no quintal. Ele não foi no mato caçar batatinha nenhuma, porque ele está atrás aqui, ó. A mãe dele havia dito para ele no verso 9. O que a mãe dele fala no versículo 9? Vai ao rebanho e traz de lá 2 bons cabritos. Nem caça era cabrito, que se cria em casa, domesticado. Então, irmãos, isso acontece, isso é corriqueiro, mas o Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não nos consome. Ele está detectando aqui, falou: pastor, essa família não é uma família modelo, um grande modelo, porque faltou conversa, faltou diálogo.
vendo que o marido estava desviando do plano original de Deus, que era abençoar Jacó e ele ia abençoar Esaú, ela deveria ter tomado uma atitude, uma posição que não foi tomada. E de fato, irmãos, é isso que nós estamos querendo mostrar dentro da Bíblia, sem inventar história, irmão. Não estou inventando história, estou trazendo história de família da Bíblia, para a gente ver esses pontos que estão registrados, que a gente passa por cima, a gente não olha isso. É o que eu disse, a gente só olha o Abraão escolhido por Deus, e é o cara, igual eu disse, depois o Isaac, filho dele, que é o homem da bênção, e depois Jacó, o homem da bênção, mas a gente desconsidera esses pormenores que geraram a confusão toda, e que eles pagaram caro por ter agido daquela maneira. Só que a gente não vê, parece que a nossa memória, a nossa cabeça, por querer buscar a Deus, que é santo, a gente costuma ver uma santidade exacerbada, que chama a palavra bonita e culta, uma santidade muito mais elevada na vida das pessoas que Deus escolheu, e às vezes a gente até coloca essas pessoas como se elas fossem Deus na terra, e elas não eram e não são, e jamais serão deuses, serão homens carnais, humanos como nós. Então essa família, de fato, ela apresenta uns detalhes tenebrosos, que a gente sabe que não vale a pena agir da mesma maneira. Faltou comunicação no ponto de vista do irmão Zé Arli, e é um ponto sim que a gente nota que faltava. E aí, as atitudes, elas não justificam, né? Não tem justificativa, eu agi assim porque Deus já tinha falado que ia abençoar. Não, não é assim não. Se Deus falou que ia abençoar Jacó, não justifica Rebeca inventar essa confusão. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus não é um Deus de tramóia. Nosso Deus não é um Deus de trapaça. Nosso Deus não é um Deus de mentira nem de engano. Quando ele precisou de atravessar o povo para o outro lado do mar, Deus não inventou historinha nem blá blá blá. Ele viu que o povo ia morrer na mão de Faraó, parou o exército de Faraó lá atrás, naquela coluna, naquela nuvem que apareceu de fogo, o povo ficou quieto, até que ele abriu o mar e o povo todo passou. Então, irmão, você não vai ver Deus tramando e nem armando, você vai ver Deus agindo, mas as ações de Deus nunca, jamais poderão infligir o caráter de Deus. O caráter de Deus é santo. Então, nada que Deus faça vai infligir o caráter dele, que é santo. Ele vai ter paciência conosco o tempo todo, mas as ações de Deus nenhuma vai, senão mancharíamos Deus, se nós fazemos, não, isso estava no plano de Deus, essa tramóia toda, não estava no plano de Deus essa tramóia toda, a gente percebe isso, ou seja, porque Deus falou que ia abençoar Jacó, não justifica toda a ação errada, só para dizer então, e criar aí um princípio. Qual o princípio? Se Deus falou que vai abençoar fulano, fulano pode usar de qualquer meio que ele quiser para chegar lá, porque Deus falou. E aí nós estamos criando um princípio totalmente errado, fora da palavra de Deus. Eu duvido muito que ele não sabia. Sabe por quê? Será que Deus ocultaria dele que esse filho seria o filho da bênção? Deus não ocultou de Abraão, olha bem, Deus não ocultou de Abraão. Deus falou com Abraão que lhe daria um filho, quem herdaria seria um filho das suas entranhas. Na verdade, ele teve Ismael. Ele teve um filho chamado Ismael. E Ismael não foi fruto do plano de Deus. Foi fruto de tramóia também, de Sara. Você lembra a história? Abraão estava velho e Sara estava velha. Como eles viram que não tinha filho e Deus tinha prometido que daria filhos para eles, a Sara vai e fala, pega a minha empregada, dorme com ela e tem um filho. E o filho dela vai ser meu. Ele gostou da história, Abraão foi, dormiu com a mulher. Nasceu um menino, que chamou Ismael. Aí, Abraão, todo alegre, agora eu tenho um filho que vai herdar. Deus vira para ele e fala, não é esse, eu vou te dar um filho. E aí ele velhinho tem um filho com Sara. E aí Deus disse, é esse o filho da bênção. E ainda falou mais, manda o outro menino embora, porque não é ele que vai herdar a bênção. E ele teve que mandar o Ismael, o primeiro filho dele, vazar fora, porque Deus não ia abençoar o primeiro filho, ia abençoar o segundo. Então Deus não ocultou de Abraão isso. E certamente, irmãos, não ocultou de Isaac agora. Agora, o motivo maior para que Isaac descumprisse o propósito de Deus, porque ele estava descumprindo, na verdade nós já mostramos, que está no capítulo 25, verso 28, Isaac tinha gosto pela caça, e ele amava Esaú, e Rebeca amava o outro, que era Jacó. Então a gente vê que a trapaça e a tramóia,
ela já existe num coração de uma família que tem um preferencialismo. Eu amo fulano e eu não amo o outro. Você ama e aí nós vamos ter que brigar dentro de casa, porque quem vai abençoar é o meu, é o que eu amo, é o Jacó. Isso tudo serve para nós pensarmos, isso está escrito na Bíblia e nós não estamos inventando. Amém, irmãos? Amém, igreja? Volta lá no capítulo 25, 28, você vai ver que está escrito que Isaac, o papai, gostava de caça, então ele amava Esaú, porque Esaú gostava de caça. E já Rebeca amava Jacó, porque Jacó era um camarada mais caseiro. A Bíblia diz que ele gostava de casa, então ele era mais caseiro. Então havia um preferencialismo, que esse preferencialismo ajudou a cometer um erro desnecessário, que foi a tramóia que nós estamos em questão aqui, que nós estamos discutindo dentro da família. Não vai na onda que maldição de família é que tem que cola, que tem que prega, que pega na gente, está pegado, tipo, não tem jeito para mim, meu papai foi amaldiçoado assim, agora eu serei. Não, isso não existe. Existe aqui o filho vai na mesma onda do papai e perpetua uma situação de maldição. Em qualquer tempo que o filho resolve, eu não vou pelo caminho do papai nem da mamãe, eu vou agarrar com o Senhor vai ter misericórdia de mim, ele vai mudar. Meu papai era alcoólatra, ele morreu de alcoolismo, o Senhor vai me ajudar, eu não vou cair nessa. Deus estende a sua mão e cumpre aquele texto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que não andam segundo os seus caminhos, mas que andam segundo os caminhos do Senhor. Há uma mudança radical. Deus está disposto a fazer isso. A gente é que tem que vigiar e falar, eu não vou pelo caminho da maldição, eu vou pelo caminho da bênção. Papai e mamãe erraram, amém, glória a Deus. Agora eu não vou errar, eu vou fazer outra escolha. Essa é uma questão que se repete na Bíblia, tá, irmãos? Então, irmão, veja, Jacó era crente, mas essa situação que ele se meteu não era necessária. A sua fé o levou a desejar as bênçãos, mas ele buscou isso de maneira carnal, que nós estamos vendo no versículo 18 ao 25. E isso é uma decepção, irmãos. Quando a gente nota, eu não cheguei até no versículo 25, mas eu vou continuar. 21 diz então Isaac, fala, chega-te mais perto, meu filho, para que eu te apalpe e veja se és mesmo Esaú ou não. Aí ele se aproximou, Jacó de seu pai, ele apalpou, e o velho diz, olha, a voz é de Jacó, porém as mãos é de Esaú. O velho desconfiou, falou para ter um trem errado. Na verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são peludas como a de Esaú, porque pegou, na verdade, no pelo do animal, né, que estava ali. E diz a palavra que ele não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, seu irmão, e o abençoou. O verso 24, tu és mesmo meu filho Esaú? Ele ainda perguntou, peraí, você é mesmo Esaú? E o Jacó respondeu descaradamente, sou. E ele não era. Não tem justificativa para ele mentir, continuar mentindo, mentindo. Você sabe quem é que mente? Lá no Novo Testamento Jesus falou, quem é o pai da mentira e que mente desde o princípio? É o diabo, não é Deus. Então ele mente e fala, eu sou Esaú. E aí o 25 diz, então ele disse, faz chegar isso para perto de mim, para que eu coma esta caça, meu filho, e te abençoe. Assim ele fez, e o velho comeu, e o velho bebeu. Por que eu coloquei que é uma decepção isso tudo? É uma decepção, porque na verdade a gente vê que já era o homem da bênção, Jacó, não precisava disso tudo, não precisava de falar o nome de Deus em vão aqui, dizendo que Deus mandou a caça ao encontro dele, porque Deus não mandou caça nenhuma, ele pegou lá no quintal mesmo, né, no rebanho. Tá, os versos seguintes, irmãos, ao narrarem a bênção de que Isaac dá a Jacó, na verdade, olha, eu coloquei de letra grande, tá, irmão? E eu quero que vocês leiam ali, olha. Os versos seguintes, ao narrarem a bênção de Isaac dada a Jacó, na verdade, mostra a rebelião de Isaac contra Deus. Pois em sua cabeça, ele estava abençoando Esaú e não Jacó. É uma rebelião, uma coisa muito séria. Eu vou ler o versículo 26 ao 29 para você ver. O que ele faz? Então, lhe disse Isaac, aproxima-te agora e me beija, meu filho. Ele ainda tinha dúvida, que ele pede para beijar. Ele se aproximou, Jacó se aproximou e beijou. Aí quando o papai Isaac sentiu o cheiro das vestes dele, ele sentiu o cheiro do campo, porque Esaú era um homem que vivia no campo lá e tal, ele sentiu que é cheiro do mato, né? Ele começa a abençoar o filho e diz assim,
Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra, da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se curvem a ti. Olha o que ele diz agora: sê senhor de teus irmãos. E Deus tinha falado cá atrás para Sara, que certamente Isaac sabia, que o filho mais velho é que serviria o mais moço. E Esaú é que ia servir, mas ele vira aqui na bênção dele e fala que os seus irmãos te sirvam. E para que a gente lê a Bíblia assim, né? Estava tão bom pensando, igual a gente estava pensando que essa família era... Não era? Não, Deus tinha falado que Jacó, que Esaú ia servir Jacó. Agora ele vem na bênção dele e fala que os teus irmãos te sirvam. Ah, Deus. Mas o tiro estava saindo pela culatra, na verdade, né, irmão? Ele pensava que estava falando isso para o Esaú, mas agora, lá na frente eu vou falar sobre isso. Nesse momento também fica estabelecida a soberania do Deus eterno, todo-poderoso. O pai pensava que estava passando a perna em Deus, mas Deus estava falando: eu estou passando a perna em ti. Você está pensando que você está abençoando Esaú, mas como eu queria abençoar Jacó, estou te enganando. É uma situação estranha, pesada. Eu estou usando a palavra enganar só para te dar um pique. Porque Deus não vai enganar. E ele continua. Aí ele continua sua bênção. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. E aí ele aqui agora vai repetir as bênçãos de Gênesis 12, 1 e 3. Gênesis 12, 1 e 3. É as bênçãos que Deus deu para Abraão. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e bendito sejam os que te abençoarem. Gênesis 12, 1 ao 3, quando Deus abençoa Abraão. E aí diz a palavra do Senhor, vai seguir dizendo para nós, que depois que Isaac acabou de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, aí chega o filho verdadeiro. Aí vai chegar o Esaú, todo animado, né, com a caça dele, né, todo animadinho. O que se vê a seguir, então, do 30 ao 38, é isso que eu acabei de dizer, um exemplo claro da soberania de Deus. Porque Deus havia dito que Jacó seria abençoado. Agora, mesmo que depois de uma trapaça, Isaac sentiu seu plano de não fazer a vontade de Deus frustrar-se. Deve ter lembrado que Deus queria abençoar Jacó e não Esaú. No verso 33, você vai ver algo muito significativo com relação a isso. Depois que Isaac acabou, chega o filho Esaú, acabou de abençoar. Verso 31 diz que ele também levou um guisado, e ele disse: levanta, pai, coma. Verso 32, Isaac perguntou: quem é você? Ele respondeu: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Ao 33, então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a trouxe a mim? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e o abençoei, e ele será bendito. Que coisa! Quando fala que ele estremeceu de um estremecimento muito grande, eu acho que isso talvez pode ter até adiantado a morte do homem. Ele deve ter levado um choque muito grande. Tá, o verso 33 diz que ele fala: eu comi tudo que o teu irmão trouxe, que o outro trouxe, e eu o abençoei. E disse: e ele será bendito. Eu abençoei e será bendito. Aí a gente nota a soberania de Deus. O que Deus fez está feito e não pode se fazer de outra maneira. Do 41 ao 45, nós vamos ver o quê? O que vemos agora é a colheita de tudo que se planta. Todos nessa família falharam diante de Deus e sofreram por isso.
Isaac se rebelou contra Deus e viu seus planos darem nada. Seu filho favorito se deu mal e sua casa ficou cheia de intrigas. Vocês estão acompanhando a leitura aí, irmãos? Lê a Bíblia lá então, do 41 ao 45, vocês vão ver que planta e colhe, é terrível, tá? Olha o que diz o 41. Porque na verdade nós não vimos do 36 para frente, porque a gente vai notar o desenrolar do filho Esaú chorando e pedindo a Deus, me abençoa, pelo menos uma bênção. E o pai acaba dizendo, proferindo algumas palavrinhas de bênção para ele do 39 ao 40. Agora, do 41 ao 45, você vai ver, olha a intriga e olha a confusão na família gerada por causa dessa situação. Passou Esaú, primeira coisa que diz, é que Esaú passou a odiar Jacó. Viu como é que a gente planta e colhe? Passou a odiar o irmão, um irmão odiando o outro. O Esaú, que foi enganado nessa situação, a mãe criou a situação para enganar, agora passa a odiar o irmão. Este é o fim, se a gente plantar na nossa vida e no nosso lar, intriga. Olha, Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai tinha abençoado e diz consigo, assim que passar os dias de luto do meu pai, eu vou matar meu irmão. Que vida! Você põe 2 filhos no mundo. Você começa a amar um e a mamãe ama o outro, e depois ama uma trapaça doida dessa. E aí o camarada odeia e chega ao ponto de falar, assim que o papai morrer, passar o luto, eu vou matar meu irmão. Bem, quando essas palavras de Esaú, o filho mais velho, chegaram aos ouvidos da mamãe Rebeca, ela mandou chamar o filho querido dela, que é o Jacó, e lhe disse, Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo te matar. Agora, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e refugia na casa de Labão, meu irmão, lá em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Quando a ira de teu irmão se desviar de ti, e ele se esquecer do que lhe fizeste, mandarei trazer-te de lá, porque eu perderia meus 2 filhos num só dia? Agora ela está apertada. É isso que dá, tá, irmãos? Quando a gente não compreende o que Deus quer para a família, e a gente arma situações, a gente pode preparar o lombo, porque o que está no propósito de Deus não vai gerar desejo de irmão matar irmão, e nem vai gerar desejo de tanta confusão. Aquilo que é de Deus vai sempre reinar e terminar em paz. Amém, irmãos? Aquilo que é de Deus dentro da família vai terminar em paz. Esse negócio de criar uma tramóia, e eu vou matar meu irmão, eu vou fazer, Deus não está nesse negócio. Pode estar certo que não, tá? Então, irmãos, planta se colhe. Começa a colher, eles começam a colher a partir desse versículo 41, o fruto de tudo aquilo que eles plantaram, tá? O resultado final, o quê? O resultado final é isso, pais tristes, uma família triste, uma família confusa, um filho querendo matar o outro, e a mãe tendo que intervir, foge, e aquela situação terrível, tá? Não há dúvida de que, irmãos, os casamentos de Esaú acabaram produzindo muitas brigas e atrito dentro desse casamento. Ainda há referência ao casamento de Esaú. O camarada pegou a mulher para casar, e isso lhe fez muito mal, tá? A Bíblia diz para nós no capítulo 26, olha bem, capítulo 26, 34, olha, capítulo 26, 34, diz assim, quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beri, Eteu, e Bessemate, filha de Elon, Eteu, e elas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Olha bem, o camarada fez um mal, Esaú, tá, irmãos? Lá no 26, 34, 35, mostra que ele arrumou umas mulheres para casar, e não há dúvida de que esse casamento dele produziu brigas e atritos lá naquele acampamento deles, que era para ser um acampamento de paz, uma tenda de paz, de tranquilidade, porque Isaac era escolhido de Deus, era para ser um paraíso. Lembra aquela música que a gente canta, faça do meu lar, Senhor, o que é mesmo que a gente fala lá? Um lugar de quê? Hein? Santidade, é? Isso mesmo a música? Um lugar de harmonia. Vocês estão vendo a harmonia nesse lar? Hein? Me ajuda? Vocês estão vendo a harmonia nesse lar de Isaac? Eu sei que a gente torce para falar, não é isso que a Bíblia está dizendo. A gente
quer mudar, mas não está mostrando, faça do meu lar ser um lugar de harmonia. Não estou vendo harmonia ali não, a gente está vendo um trem confuso. Foi, ué, é o que o pastor Moacir falou ali. Ô irmão, por isso que eu coloquei ali, ó, o resultado final é paz, papai e mamãe triste. Papai e mamãe triste. Porque aquilo que começou errado, continuou errado e não houve mudança, e o camarada vai, casa com a Assis Ismael, complica o trem todo. Irmão, é isso aí que eu estou querendo mostrar para vocês. Sabe o que você vai dizer a partir de agora? Você vai sair daqui e vai dobrar o seu joelho diante do Deus eterno, vai levantar a mão para o céu, vai dar um glória a Deus, vai falar assim, meu Deus, a minha família é uma bênção. É isso que você vai notar. E quando a gente pede a Deus, para Deus perpetuar na nossa vida, as bênçãos de Abraão, de Isaac, olha Isaac, que família. A gente fala, Deus, eu quero a bênção de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você está vendo que o camarada foi abençoado? Não é porque ele foi bom. Ele foi abençoado porque Deus é bom e Deus falou, eu vou abençoar e vou abençoar. Sua família talvez seja muito melhor, nesses termos de relacionamento que nós estamos discutindo, melhor do que essa. Mas o fim é isso, irmãos, olha, não foi, porque eu disse que eles iam pagar caro, ó. O fim são pais tristes, esse casamento deram problema, e certamente, irmãos, eu digo, a gente pode dizer, isso não era o melhor de Deus, tá, irmãos? Isso não era o melhor de Deus para a família de Isaac. Eu tenho certeza que não era o melhor de Deus. A gente viu que eles desviaram um tiquinho e plantaram, e aí colheram, tá? E o texto termina dizendo que Rebeca então disse, olha, eu estou enfadada da minha vida. Enfadado da minha vida é o mesmo que dizer assim, eu estou aborrecido com a minha vida, eu não quero viver mais. Tá, irmão? Enfadado da vida, a minha vida é um cansaço, está ruim do jeito que está, esse trem não está bom mais, eu não quero viver mais. Olha a situação que chega uma mulher. Se você ler esse versículo, você vai falar, meu Deus, que tragédia aconteceu na vida de Rebeca. Mas você está lendo comigo que Rebeca fez um punhado de besteirinha na vida e agora ela está colhendo. Uma mulher que amava Jacó, agora não pode nem ter o filho que ela amava mais, que ela mandou ele correr, porque senão o outro irmão ia matar. Ela acabou ficando uma mulher com um homem velho morrendo e sem filhos. O filho estava vivo, mas não era dela. Ela não podia abraçar, não podia beijar, não podia cheirar, porque ela criou uma situação de solidão na vida dela. Isso para nós aqui, para a psicologia, é uma tremenda depressão. Mas depressão, fruto de ações que você faz e te cria um futuro. Você planta e colhe. Ela está colhendo situação. E agora ela diz, uma depressão terrível, ela diz, e eu estou enfadada da minha vida por causa das filhas de Et. Mandou o menino para longe, porque se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como essas, dentre as filhas dessa terra, que Esaú tomou, de que me servirá mais a vida? Eu vou morrer de tristeza. Então, querido, cuidado com o que tu plantas. Porque na hora que você planta, parece que Deus está com você, está concordando, Ele está te abençoando. E pode ser que Ele não está com você, nem está te abençoando. E lá na frente você pode colher coisas desagradáveis, tá? Bem, para a gente encerrar, que nós terminamos com o versículo 46, nós podemos aqui puxar algumas aplicações teológicas para a nossa vida. Você tira os ensinamentos bíblicos e traz para o âmbito da vida. Bem, cada um tira aquilo que ele concluiu, você pode escrever, tá? Teologia é o seguinte, irmãos, cada um de nós pode ter nossa própria teologia. Teologia é o estudo do relacionamento do homem com Deus, de Deus com o homem. Assim, se você tem um relacionamento com Deus, você pode ter sua própria teologia. Então, quando eu falo ali algumas aplicações teológicas, é algumas coisas que eu percebi e vi e vale trazer para a nossa vida, princípio que a gente acabou de ler. Bem, sobre Isaac, agiu aqui em completa rebelião, nesse ponto que nós estamos comentando. Mesmo sabendo que Deus havia escolhido Jacó, ainda assim ele buscou satisfazer suas próprias preferências, porque ele amava ele amava Esaú. Rebeca, a mãe, ao invés de confiar em Deus, que Deus realizaria os planos dele, de Deus, Rebeca, ao invés de pensar assim, Deus falou que era Jacó que ia dominar sobre Esaú, então ela deveria o quê? Confiar que Deus tinha poder para realizar esses planos. Ela acabou usando de fraude e de sabedoria carnal, e por causa disso, Jacó teve que fugir, e ela não pôde ver mais o seu filho favorito, que era o Jacó. Ficou sem filho, por causa de uma situação que ela pegou. Agora,
Agora, alguém de nós pode sentir pena de Esaú. Esaú foi o filho que foi enganado, né? Pela mãe Rebeca e pelo outro irmão Jacó. Bem, alguém pode sentir pena, mas devemos lembrar que ele foi um homem ímpio e que não somente foi indigno do direito de primogenitura e da bênção, como também ele tinha conhecimento de que pela vontade de Deus, essas coisas não pertenceriam a ele. Deus não faz nada que ele não revele. E a gente vai ver que ele era um camarada ímpio ao ponto de vender o direito de primogenitura. Me explica uma coisa, olha como é que o camarada era enrolado. Tem jeito de você vender o direito de primogenitura para alguém? Quem sai de dentro do ventre da mãe primeiro, irmãos, sempre será o primeiro. É aí que eu estou descortinando, dentro da teologia, te fazendo pensar um pouquinho mais, que a coisa é tão enrolada, é tão confusa e tão ímpia, que o neném que vaza primeiro do ventre da mãe é o primogênito. Não tem como vender. Ninguém chega e fala, a partir de agora eu não sou mais. Isso não existe. É o primeiro porque saiu primeiro. O segundo é porque saiu depois. O que havia ali era um propósito de Deus de fazer com que o menino que saiu depois, Jacó, que ia reinar e dominar, era o da bênção e não o primeiro. Já era um plano de Deus. Não era questão de primogenitura. Então você vê que o camarada era ímpio. Por causa de um guisado, ele acabou negociando com o irmão dele. E aí, cá na frente agora, é trapaceado. Mas, na verdade, você vai ver que não vale ter pena dele por uma razão. Ele e o camarada já se mostravam ímpio. E depois ele termina mostrando que ele é ímpio, quando ele começa a arrumar mulheres fora do arraial de Israel. Isso não era do propósito de Deus. E ele começa a fazer isso, arruma mulheres que não era para honrar e glorificar o nome do Senhor. Agora, Jacó, pensando na vida dele, em virtude da trapaça, Jacó teve que sair de casa e se sujeitar aos intentos de Labão e de seus filhos. Isso a gente vai ver mais na frente. O versículo 29 fala isso para nós agora, né? A gente viu isso aqui no 29. Agora, lá no capítulo 31, 41, nós vamos ver tudo isso acontecendo. Ele também se viu forçado a assistir o seu caráter, refletindo na vida de suas esposas. Lá na frente você vai ver que ele casa com as filhas de Labão, e uma delas é ladra. Uma delas rouba um Deus, uma imagem de escultura do pai dela. Você lembra disso, não lembra disso, irmão? Isso vai refletir no caráter das mulheres, irmão. A maldição, se ela não for quebrada, irmão, na raça, com atitude, ela vai perpetuar. Agora, a mulher do homem também, de Jacó, lá na frente, quando ele casa, encrenca. Ela rouba uma imagem, que era um dos deuses do pai dela, esconde debaixo da montaria e monta por cima. E quando o pai dela se dá conta, que ele sai meio que fugido, né? Ele sai meio corrido lá, às pressas. E aí, quando ele dá conta que sumiu a imagem dele, ele vai, encontra Jacó com a família e pede, e pergunta sobre o Deus lá, a imagem dele. Aí o homem determina, não pode olhar com quem está, e proclama ali uma maldição. E aí ela fica quietinha, sentada na montaria, desculpa, né? E aí, quando o pai dela chega e vai levantar, ela vai dar desculpa ainda. Me perdoa, meu pai, mas eu não vou levantar daqui onde eu estou sentada, porque eu estou menstruada. Eu estou no costume das mulheres. Mas lá de baixo estava lá um fruto de roubo. Ela tinha roubado a imagem do pai dela. Então, quer dizer, você vai ver que vai refletir em Jacó todo enrolado, todo complicado. E depois de seus filhos também, né? Gênesis 34 e a história de José. Por que nós vamos falar a história de José? A família desorganizada e maldosa vai refletir cá nos filhos de José. A Alzita lembrou bem, eu já estava no papel ali. Que os filhos, o que acontece lá na frente com os filhos de Jacó com relação a José? Quem lembra? José o sonhador. O que os irmãos dele fazem com ele? Tenta matar um filho. Os irmãos de José tentaram fazer o que com José? Matar. E aí? Que família, hein? Maravilhosa. Família cheia de paz. Pois é. Então, querido, é por isso que eu estou puxando aqui, dentro da teologia, te puxando para você ver que estrutura familiar essa, desde Abraão, Isaac e Jacó,
Aí você vai ver que em Jacó o trem muda. Jacó, de fato, a coisa muda, mas depois que ele muda lá, ele tem experiência com Deus. Você vai ver que as mulheres do camarada acabam roubando a imagem lá, e que os filhos dele depois, né, já Israel, os camaradas se juntam todos para matar. Olha bem, Deus queria abençoar Jacó, Isaac não queria, o pai queria abençoar Esaú. Aqui, Deus queria abençoar José, um dos filhos, né, dentre os filhos dele, queria abençoar José, e todos os irmãos, ou quase todos, perdão, quase não todos, queriam matar o menino que era abençoado, que era Jacó, que era José. Capeta mesmo, pastor Marcinho falou certo. Ali já era até o capeta, pegou e falou assim, ó, vamos matar José, porque José está no plano de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, está no plano de José, vamos acabar, o capeta deve ter falado, vamos acabar com esse menino, e levanta os irmãos para tentar, por inveja, matar o menino. Deus provê que ele não morre, ele é jogado lá no poço, depois é vendido para os mercadores, vai para o lugar que Deus queria, e lá ele acaba se transformando numa bênção para todos nós. Lamentavelmente, encerrando, tá, irmãos? Todos nesta família falharam diante de Deus e sofreram por isso. Eles estavam, na verdade, aniquilando o plano de Deus. E eu termino dizendo, como Jacó prejudicou o seu testemunho com tudo isso. E você vai ver como ele prejudicou o testemunho dele. Sabe por quê? Porque depois ele vai sofrer, fugindo, até que ele tem um encontro com o Senhor Deus, tá? Bem, eu termino com esse texto de Lamentações 3, 22 e 23. Depois de tudo isso que a gente viu, de todos esses desviozinhos daquilo que era do propósito de Deus, eu termino dizendo assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém, irmãos? Amém? Bem, assim nós encerramos o capítulo 27,